Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, que a paz de Cristo esteja com você. Desejo sim que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nesse dia de hoje, nesta quinta-feira, quando nós celebramos a São João Maria Vianney, né? Patrono dos sacerdotes. Então hoje a nossa igreja volta, celebra o dia do padre, o dia do sacerdócio, e claro, pedindo a intercessão de São João Maria Vianney pelos nossos sacerdotes. Vou comentar um pouquinho mais sobre isso após o Evangelho. Então nós vamos para a Palavra de Deus, mas antes de tudo peço a você que compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que envie esse link para outras pessoas, é uma grande ajuda. Bom, então nós vamos para a Palavra de Deus nesse momento. Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículos 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo? Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E amados, então, neste dia, nós celebramos com muito amor, com muito carinho, o patrono dos padres, São João Maria Vianney. É aquele homem simples, tirado do meio do povo, e estando no meio do povo, que exerceu muito bem o seu ministério sacerdotal. Diz-nos a história desse santo, que ele não tinha grande inteligência, mas grande sabedoria de Deus, é o que precisava. E ele passou muito tempo, muitos dias de sua vida dentro de um confessionário, ouvindo, aconselhando tão bem as pessoas, mostrando para as pessoas quem era Jesus a partir do sacramento da misericórdia, a partir do sacramento do perdão. Como é função minha, como padre, como é função de todos os padres, de poder apresentar Jesus para as pessoas pelo sacramento, o sacramento da penitência, o sacramento da confissão. Bom, mas por falar em apresentar Jesus, vamos no que diz o Evangelho, nesse dia 4, dia de São João Maria Vianney. Fala-nos que Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ali ele resolveu perguntar para os seus discípulos: quem que o povo aí está dizendo que eu sou? Para as pessoas, quem sou eu? Jesus parece querer fazer uma pesquisa, mas ele no fundo sabia qual era a resposta que os discípulos iriam dar a partir da sua pessoa. Nós vamos voltar naquele evangelho da multiplicação dos pães. Depois de multiplicar os pães, Jesus sai dali com os seus discípulos e a multidão continua atrás de Jesus. E ele percebe que as pessoas estavam indo atrás dele não por aquilo que ele estava ensinando, não por aquilo que ele estava fazendo de bem por aquelas pessoas. Elas parecem já não queriam um comprometimento com Jesus. Então, ele percebe: mas quem esse povo está achando que eu sou?
Vamos ver, o que esse povo está achando? Então pergunta para os discípulos, e os discípulos respondem. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Como estava dizendo, por que as pessoas diriam isso de Jesus? Porque elas não sabiam quem ele era, justamente porque elas não queriam ter um compromisso com Jesus. Como é que eu posso dizer que conheço alguém se eu não tenho uma proximidade com essa pessoa? Eu posso vê-la de algum lugar. De repente, você que me vê ou me ouve no programa Palavra do Dia, se alguém me perguntar, você conhece o Padre Marcos? Você pode até dizer assim, eu conheço o Padre Marcos. Mas conhecer de verdade, estar ali em todos os momentos, naquelas horas alegres, nas horas tristes, partilhando as dores e as alegrias, como se diz? Talvez não. Então faltava isso para essas pessoas. Elas iam ao encontro de Jesus, mas sem querer ou sem buscar um compromisso verdadeiro. E por isso não sabiam responder quem ele era. Queriam a barriga cheia, queriam um milagre, então pouco importava. Talvez para muitas pessoas, infelizmente, isso continua acontecendo. Eu tenho que ter milagres, eu tenho que ter graça, eu tenho que ter isso. Deus tem que me ajudar, mas eu não quero ter compromisso com Deus. Ter compromisso é aquilo que eu comentava outro dia, é ter compaixão como Jesus. Então agora Jesus pergunta para os seus discípulos, mas para vocês, quem sou eu? E a resposta vem de Simão Pedro, uma resposta muito clara que Simão dá a Jesus. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Era isso, era justamente isso que as pessoas deveriam compreender quem era Jesus, o Filho do Deus vivo. Bom, mas agora Jesus vai declarar algo muito importante. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Então está aqui também, neste momento, quando Pedro professa essa fé em Cristo, é aqui que Jesus começa, é aqui que ele funda a sua igreja, a nossa igreja católica apostólica romana, justamente nesse ponto, Tanto se alguém perguntar quando é que começou a igreja católica, justamente aqui, quando Jesus entrega para Pedro o cuidado dessa igreja, dizendo a ele, aquilo que ele ligasse na terra seria ligado nos céus, aquilo que ele desligasse seria desligado também no céu. Assim, hoje nós queremos contar com a intercessão de São João Maria Vianney, rezar pelos sacerdotes. Peço a você, reze, ore pelo padre da sua paróquia, reze pelas vocações sacerdotais, pelos seminaristas, porque nós precisamos de pessoas para nos apresentar Jesus. E peço a Deus que abençoe você, enfermo, você que está com aquela dificuldade grande nesse dia de hoje. Peço a bênção de Deus pela intercessão de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Na hora de trocar o seu carro por um novo ou comprar um seminovo com garantia de procedência, venha para Mag Veículos. Aqui você encontra as melhores marcas com as melhores condições de pagamento. Os melhores novos e seminovos do mercado com as melhores taxas de financiamento. Mag Veículos, lugar de fazer bons negócios. 3672-4060. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Repel Embalagens, em breve com loja física para melhor atender a todos os clientes. Na Rua Matias Mudim 471, bairro Santa Lúcia, próximo à rodoviária. Na Papelaria Rainha da Paz você encontra tudo em material escolar e para escritório, decoração, mochilas, artigos religiosos, artigos para cestas e presentes. Papelaria Rainha da Paz, Avenida Quintino Vargas, 111, telefone 3671-1501. Cialto Autopeças e Serviços. Desde 1986, servindo bem para servir sempre. Mecânica multimarcas e loja de peças. Tudo com qualidade para você.